Boa tarde, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui para fazer esse pós-jogo de hoje que tivemos, né, pela pré-temporada, jogando em Singapura, onde o Arsenal venceu o Newcastle por 3-2. Então, antes de começar a nossa análise, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like no canal, sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis e também nos seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Tá? Além de falar do jogo, nós vamos falar da coletiva do Arteta que ele deu logo após o final da partida. Então, vamos para o nosso pós-jogo e a entrevista coletiva do Arteta. O Arsenal hoje começou o jogo um pouco diferente, né, do que tinha começado contra o Milan. Então a gente teve aí o Lewis Kelly começando como lateral esquerdo. No primeiro jogo jogou o Zinchenko. O Zubimendi começando como titular junto com o Merino. No primeiro jogo tinha começado o Rice, né, e o Norgá, e o ataque no Aneri, Saka, Trossard e Havertz. O Trossard começando como titular no lugar do Gabriel Martinelli. O primeiro tempo, que foi com esse time que nós jogamos, eu achei que a gente começou muito devagar, tá? Dando muito espaço para o Newcastle para o contra-ataque. A gente, na verdade, devagar no que eu digo, de parar o time do Newcastle no contra-ataque, porque a gente começou com um volume de jogo muito grande. A gente teve o controle ali da bola, a gente teve mais posse de bola, né? A gente controlou o jogo ali com 70%, 75% do posse de bola. E só que as atividades ofensivas, as melhores eram do Newcastle. Chegou uma hora, acho que estava com 25 minutos de jogo. Por ali, 20, 25 minutos de jogo, o Newcastle tinha dado 4 chutes, 3 tinham sido no gol. E o Arsenal tinha dado 3 chutes, 3 finalizações e nenhuma tinha sido no gol. Então a gente tinha mais volume, a gente criava mais, porém a gente não conseguia ser efetivo no ataque. E com isso o Newcastle ele foi efetivo no ataque. Numa jogada ali de contra-ataque, como eu falei para vocês, a gente estava dando muito espaço para o contra-ataque do Newcastle. Eles armaram um contra-ataque muito forte, abriram ali na direita e o jogador cruzou a bola para trás e o Elanga estava sozinho na entrada da área, chutou, a bola desviou, matou o Raya ali. Então, mas foi uma falha de posicionamento que na verdade eu estava olhando o lance. O Elanga ele era o jogador que o Merino deveria estar marcando, porque todos os outros jogadores de defesa já estavam marcando alguém. E você vê que o Elanga, quando ele chuta, logo depois aparece o Merino atrás dele. Então, provavelmente, o Elanga era um jogador na qual o Merino devia estar colado nele ali para não deixar ele chutar. Mas como a gente fala, gente, é pré-temporada, são vários testes que a gente está fazendo, mas é uma base que a gente já tem, tá? Então, a gente precisa ajustar essa base aí que a gente já tem. Tem a questão da temperatura do local, muito calor lá em Singapura. Teve até a questão lá do primeiro dia que o Arsenal chegou lá, não conseguiu treinar por causa de muito calor, umidade muito alta. Então, para o europeu, isso é muito ruim. Era o que a gente basicamente falava do Mundial de Clubes, que os europeus eles tinham muita dificuldade porque estava muito quente e a umidade muito alta. Então, até eles se adaptarem a esse clima, demora. Então, estava muito quente, estava muito difícil de jogar justamente por causa disso. Mas o Arteta conseguiu ajustar o time ali quando a gente para ali pro cooling break, né, que é a pausa de hidratação. O Arteta chega, chama, conversa. Teve até um momento onde o Havertz, acho que era o Havertz, estava sendo atendido,
ou era o Saka que estava sendo atendido ali no meio de campo, e o Arteta chama o Raya do lado do campo para conversar com ele, porque eu achei o Raya um pouco nervoso ali quando a bola chegava nele, ele sempre estava no limite ali pro jogador de ataque tá em cima dele, então eu achei meio perigoso as jogadas que o Raya estava fazendo. O White e o Saliba muito seguros ali no sistema defensivo. A parte esquerda da nossa defesa, com Calafiori e Lewis Kelly, eu achei que estava com um pouco mais de dificuldade no jogo. O Calafiori, muita gente falou, Calafiori tá mal e tal. Gente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Kivior. Existe uma coisa chamada entrosamento. Os jogadores precisam estar entrosados. O Calafiori, ele não está acostumado. Primeiro, ele já não está acostumado a jogar de zagueiro no Arsenal. Ele sempre joga de lateral esquerda. E aí ele joga com um jogador que ele não está acostumado, que é o Saliba. Então eles precisam desse entrosamento, precisam ter mais jogos juntos para ir um conhecer o outro até se adaptar a isso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Kiwior, que eu falei, gente, calma, precisa de um entrosamento entre os dois. No começo o Kiwior vai ter esses erros que parecem serem bobos, mas é porque ele ainda não conhece o posicionamento do Saliba. Quando ele começou a conhecer o posicionamento do Saliba, olha a diferença que é. Hoje ele já entrou no lugar do Calafiori e ficou muito mais seguro ali a nossa parte defensiva. E aí eu acho, por causa dessa meio que insegurança ali do Calafiori, o Lewis Kelly meio que fica um pouco vendido também, porque ele tem que proteger o Calafiori. Então, às vezes, as pessoas falam, pô, o Lewis Kelly tá mal. Não, vocês têm que ver como é que tá funcionando o time. O Calafiori não é um jogo que. Não é um jogador que está acostumado a jogar ali, principalmente pelo Arsenal. Barão, mas ele já jogou ali em algumas vezes jogando pelo. Acho que era o Bolonha que ele jogava, né? Pelo Bolonha e tal. Gente, mas são times totalmente diferentes, são esquemas táticos totalmente diferentes. Então, às vezes, o Lewis Kelly tem que ficar para proteger o Calafiori. Entendeu? Então tem todas essas questões também que a gente tem que olhar durante o jogo e não simplesmente achar que o jogador tá mal, fulano Beltrano tá mal. Sim, eles podem ter jogado mal, porém é porque eles não têm esse tipo de entrosamento ali os dois juntos, tá? Então aí acaba tendo que proteger o outro. Até por isso o Arsenal atacou muito mais pela direita do que pela esquerda, apesar dos gols terem saído mais pela esquerda ali, né? O Zubimendi, eu estava até conversando com um amigo. Gente, sim, o Zubimendi estava em campo. Não parece que ele estava em campo, porque ele é aquele cara que, como eu sempre falei para vocês, ele é aquele cara de poucos toques na bola. Então, dificilmente vai dar tempo do narrador falar o nome dele. Então, por quê? Quando ele recebe a bola, ele já soltou. Então, o narrador não tem tempo de falar o nome dele e, consequentemente, a gente acha que ele nem está no jogo. Então, o Zubimendi, mais uma vez, fez uma ótima partida ali no meio de campo. O Merino, achei que jogou bem também, apesar de eu achar que ele falhou ali no gol no primeiro gol ali do Newcastle, tá? Porém, começo de jogo, o Arsenal começou realmente mais devagar, mas depois da pausa o Arsenal começou a correr bastante e aí melhorou bastante. Na verdade, o Arsenal já estava correndo, né? Começou a acertar mais o gol, finalizar melhor. Então, isso ajudou bastante. O Nwaneri, eu achei ele meio apagado no jogo. Achei que ele poderia ter criado mais ali pro Arsenal. Então, é aquilo que a gente fala, gente. A gente precisa ter calma. O Nwaneri é um garoto de 18 anos. Então, assim, e o Newcastle é um time que dá muito trabalho pro Arsenal. Muito. Tem gente que tava até conversando com um amigo onde que ele falou assim: Barão, não gostei do Arsenal ter marcado esse jogo de pré-temporada com o Newcastle, porque o Newcastle é um time que bate muito, é um time muito físico, então a chance da gente ter lesão é grande, e realmente o Newcastle ele veio com aquele espírito de Premier League, aquele time que chega junto, não vai perder qualquer bola. Então, assim, pro Nwaneri, que é um jogador novo,
Então, aí ele ainda vai ter essa dificuldade, principalmente num jogo tão físico como é o jogo contra o Newcastle. Por exemplo, contra o Milan, que tinha mais espaço para ele trabalhar a bola, ele teve mais facilidade no jogo, ele conseguiu achar alguns chutes. Contra o Newcastle, ele não conseguiu esse espaço. Ele teve muita dificuldade no jogo. Então, mas isso não quer dizer que ele jogou mal, isso quer dizer que, tipo, é aquilo que o Arteta falou, dependendo do jogo, eu vou ter que escolher qual jogador vai jogar. Então, por exemplo, hoje, particularmente, não seria um jogo para o Nwaneri por causa dessa questão mais física do Nwaneri. E a questão também é de experiência, que o Nwaneri ainda está adquirindo e vai adquirir ao longo dos tempos. O Saka, como sempre, jogando bem ali, muito bem pela ponta direita, pedindo muito jogo, buscando muito o jogo, né? Buscando muito a linha de fundo. Eu percebi nesses últimos nesses dois jogos de pré-temporada, que o Arsenal tem buscado muito a linha de fundo com aquele toque para a entrada da área. Nos dois jogos não foram efetivos, sendo bem sincero, não foram efetivos esse tipo de jogada. No primeiro jogo tentamos muito isso com o Saka e com o Martinelli. Nesse jogo com o Newcastle, a gente tentou muito com o Saka, o Trossard não é esse tipo de jogador que vai na linha de fundo, o Trossard já é mais aquele jogador que parte para o meio e tenta centralizar mais o jogo, então dificilmente você vai ver o Trossard tentando essa jogada de linha de fundo. Mas o Saka tentou mais uma vez muito essa jogada de linha de fundo quando dava, né? O Trossard, muita gente elogiou o Trossard, eu gostei também do time do jogo do Trossard. Eu até brinquei, né, com o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tiver, tá na descrição aí do canal. Quem não tiver no nosso grupo de WhatsApp. O pessoal falou: caraca, o Trossard tá jogando muito. Eu até brinquei, eu falei: né, tá querendo ser vendido. Então, tem esse quesinho aí de querer ser vendido também, então o cara precisa mostrar trabalho. Mas realmente o Trossard jogou bem. Inclusive, é ele que dá o passe pro Havertz cruzar ali no segundo gol e sair o gol contra. E o Havertz, para mim, novamente, quer dizer, para mim ele foi o segundo melhor em campo. Depois eu vou falar para vocês quem foi para mim o melhor em campo. Mas o Havertz, mais uma vez, jogou muito. E eu volto a reforçar para vocês. Vai ser revezamento ali entre Havertz e Gyökeres. O Gyökeres não vem para ser titular absoluto. O Havertz está jogando muito, muito. Por exemplo, hoje, no primeiro jogo, ele caiu muito pela direita. Vocês veem no pós-jogo que eu falo que o Havertz jogou muito pela direita. Hoje não, hoje ele já jogou muito pela esquerda. Então, o Havertz está se movimentando bastante em campo, abrindo muita oportunidade. É só vocês verem que o primeiro gol do Arsenal, do Merino, o Havertz está do lado do Merino e o Merino infiltrando. É uma coisa que a gente vai ver bastante no Arsenal nessa temporada. Tanto com o Havertz de centroavante, quanto o Gyökeres de centroavante. Lembra que eu falei ontem para vocês? O Havertz e o Gyökeres vão ser aqueles jogadores. Eles são jogadores muito perigosos dentro da área. Então, o que eles vão fazer? O zagueiro não pode dar mole para nenhum dos dois. Então, conforme o Gyökeres e o Havertz eles vão saindo, eles vão trazendo o zagueiro junto com eles. E isso abre muito espaço para infiltração. E aí é a chance que a gente tem para matar o jogo. Como eu falei para vocês, o Newcastle abre o placar, né? Logo ali no começo do jogo, onde que a gente tinha um volume maior de jogo e num contra-ataque o Newcastle abre o placar. Por volta de 30 minutos ali tem a pausa do cooling break, onde o Arteta tenta ajustar ali o time. O time estava bem em campo, porém não conseguia finalizar. E aí, logo depois, quando volta da pausa, o Arsenal empata o jogo com o Merino num belo passe de dentro da área do Havertz para ele. Então a assistência do Havertz foi linda pro Merino, que também se tornou um atacante, um cara que chega ali na frente e dificilmente perde gol. A gente lembra que o Merino, desde quando ele virou o centroavante, né, entre aspas, do Arsenal na temporada passada, ele tem os melhores números entre os centroavantes. Tá? Ele termina, se eu não me engano, ele termina a temporada passada com com o melhor número entre todos os centroavantes. Então, o Merino é um cara que finaliza muito bem durante o jogo. Ele finaliza muito bem. E hoje ele finalizou mais uma vez
muito bem, foi clínico ali no gol. E saiu a bola, voltou, uma falta para o Arsenal, Trossard inteligentíssimo ali na lateral esquerda, bate o lateral muito rápido e toca para o Havertz, que tenta o cruzamento, e o Havertz na ponta esquerda, foi aquilo que eu falei para vocês, o Havertz na ponta esquerda, ele cruza e o Murphy, o Alex Murphy, zagueiro do Newcastle, tenta cortar e joga a bola para dentro do gol. E aí o Arsenal vira o jogo em 3 minutos. 3 minutos o Arsenal vira o jogo contra o Newcastle. E aí termina o primeiro tempo, né? E a gente volta para o segundo tempo apenas com uma mudança, que foi o Odegaard no lugar do Nwaneri. Odegaard voltando a jogar bastante. Gostei muito do jogo do Odegaard. Já tinha gostado bastante do jogo do Odegaard no primeiro jogo contra o Milan. Isso só mostra que ele estava com provavelmente uma dificuldade física no final da temporada passada, quando ele volta de lesão, e ainda tem aquela questão dele ter que ajudar muito na parte defensiva quando o Partey era o volante. Então, hoje, com o Zubimendi ali, o Odegaard precisa cada vez menos fazer esse tipo de trabalho. Então, isso habilita muito ele. E ele conseguiu encontrar alguns passes muito importantes. Sim, teve passes que ele encontrou que o jogador estava impedido. Mas se você vê a jogada, você vê que ele está voltando a ser aquele Odegaard da temporada 23-24, que ele jogou muito. Onde ele encontrava aqueles passes milimétricos para o jogador do Arsenal fazer o gol. Então, Odegaard entra no começo do segundo tempo, melhora bastante o nosso meio-campo. Ali, logo depois também, quando inicia o segundo tempo, o Calafiori sente alguma coisa, tá? Ali na região mais ou menos da virilha. Ainda não se sabe o que é, a gente não sabe se o Calafiori pediu para sair por precaução ou se realmente ele teve uma lesão ali na área da virilha. Torcer para que não seja nada muito grave, né? Porque o Calafiori já vem tendo um histórico de lesão. Sim, as lesões dele não foram pelo Arsenal, as 2 lesões que ele teve foram jogando pela seleção italiana, mas começa a preocupar, né? O Arteta até falou, se eu não me engano, na primeira coletiva dele, que perguntaram sobre o Calafiori, ele fala que espera que o Calafiori fique disponível nessa temporada e é um claro recado para ele. Então, vamos torcer aí para que não seja nada com o Calafiori. E o Kiwior entra no lugar dele e o Kiwior entra muito bem, como sempre. Depois que ele começou a jogar ali com o Saliba, ele joga muito bem. Então o Kiwior se tornou um zagueiro muito seguro ali pra gente, jogando pela área esquerda do Arsenal. Então, ele entra ali os 49 minutos, gostei muito do Kiwior, muito sólido ali na defesa. E 10 minutos depois, o Newcastle faz um gol com o Jacob Murphy chutando de fora da área. Nesse momento do jogo, o Arsenal não estava bem. Eu até postei lá no Twitter que o Arsenal não estava bem no jogo e o Newcastle começou a crescer. O Arsenal não tinha feito tantas mudanças, né? Só tinha feito 2 mudanças. Só tinha entrado o Kiwior, por causa da lesão do Calafiori, e tinha entrado o Odegaard no lugar do Nwaneri, porque o Nwaneri não tinha feito um bom primeiro tempo. Então eu acredito que por causa do calor, toda a questão climática, eu acredito que os jogadores do Arsenal começaram a sentir bastante o jogo. Eu não sei se nesse período o Newcastle tinha feito tantas substituições, não sei, não coloquei aqui na minha pauta, mas o que eu vi foi um time do Arsenal sentindo bastante. E logo depois, parece que o Arteta identificou esse problema que a gente estava tendo de desgaste físico, de cansaço físico, e ele veio e fez mais 3 substituições. Ele coloca coloca o Kepa no lugar do Raya, coloca o Martinelli no lugar do Havertz e coloca o Doman no lugar do Saka. O Doman, o Kepa e o Martinelli, eu acho que entraram... Assim, o Kepa não tem muito o que falar, né? Apesar que o Kepa fez algumas grandes defesas no jogo. E tenho gostado muito do Kepa nesses últimos 2 jogos que ele fez. E custou 5 milhões. Eu até brinco lá no grupo que eu falei assim,
os torcedores do Chelsea acharam que fizeram um bom negócio vendendo o Kepa por 5 milhões para o Arsenal. Gente, 5 milhões. Não é nada, é dinheiro de pinga. E eu falo até com eles lá. Eu não duvido da gente ainda conseguir fazer dinheiro no Kepa. Sei lá, no ano que vem a gente vender ele no verão, sei lá, por 10 milhões, um exemplo. Entendeu? Ainda consegui fazer dinheiro nele. Porque o Kepa, ele veio por 5 milhões e tem um salário baixo. Então, cara, uma jogada perfeita do Berta para o Arsenal aí, um goleiro muito seguro como o Kepa e já experimentado na Premier League, já jogou pela seleção da Espanha, então é um cara muito experiente. O Martinelli, mais uma vez fazendo aquele jogo dele protocolar, né, buscando bastante a linha de fundo, buscando bastante o jogo, mas não vi nada demais assim no Martinelli. Eu acho que o Martinelli precisa melhorar, o Arteta falou isso na entrevista coletiva de pré-jogo, que ele espera que o Martinelli melhore na temporada. Então, vamos aguardar aí o Martinelli. E o Doma entrou muito bem, para mim, o melhor jogador em campo foi o menino de 15 anos, Max Doma. O que o menino entrou e fez, o Joelinton, eu até falei, o Joelinton é um covarde, estava batendo em criança de 15 anos. Pô, ele deu uma porrada no menino, logo assim que o menino entrou, ele dá uma porrada, deve ter sido até para intimidar o garoto, né? Tipo, não vem pra cima de mim não, se tu vier eu vou te quebrar. Ele deu uma pancada no menino e depois ele empurra o menino dentro da área, que aí foi o pênalti, né? Que o Arsenal recebeu. O Dolman deixa o Joelinton para trás e aí o Joelinton vê que não vai conseguir pegar ele, empurra ele dentro da área e aí o juiz marca o pênalti. Mas para mim o Dolman foi o melhor em campo e o Havertz ali em segundo, com certeza. Ainda o Arteta mexeu muito, né? Igual no primeiro jogo. Ali aos 70 minutos ele tira o Merino, coloca o Rice. O Merino aparentemente muito cansado. O Merino, tem uma hora que eu tô assistindo o jogo e aí eu tô vendo o jogador do Newcastle vindo, progredindo com a bola e o Merino só acompanhando ele, não dando nenhum tipo de combate, porque ele praticamente já estava muito cansado para dar o combate ali no jogador. Então era visivelmente que o Merino estava cansado e precisava sair. E 6 minutos depois, aí o Arteta termina de fazer as substituições, né? Tira o Lewis Kelly, tira o Trossard, tira o Saliba, tira o White, tira o Zubimendi, que eram os que faltavam, e ele coloca o Zinchenko, coloca o Rayman Reynolds, né? Que era um menino que estreou pelo Arsenal hoje, o Salmon, o Nichols e o Norgá. O Saliba, quando ele saiu, até fiquei preocupado, né? Porque alguém postou lá que o Saliba tinha saído direto para o vestiário. Então eu fiquei preocupado, falei, não acredito que a gente vai perder o Saliba já na pré-temporada. Mas aparente não foi nada demais. Ele voltou para campo, filmaram ele no campo ali, andando normalmente. De repente era só o calor mesmo que fez ele ficar um pouco mais cansado, de repente ir pro vestiário, descansar um pouco, às vezes tem ar-condicionado, né? Provavelmente deve ter ar-condicionado dentro do vestiário, então ele deve ter ido às vezes pro vestiário só para descansar um pouco. Então, e aí, com 84 minutos, já partindo pro final do jogo, o Dolman ele recebe um pênalti do Joelinton. O Dolman recebe a bola ali na lateral do campo, né, ali na ponta direita. Ele vem progredindo com a bola, dribla o Joelinton e vai em direção ao gol. Quando ele vai chutar para o gol, o Joelinton vai e empurra ele dentro da área. O juiz marca pênalti e o Odegaard faz o gol. Com isso, o Arsenal vence o segundo jogo, né, da pré-temporada por 3-2 contra o Newcastle. Eu acredito que esse jogo foi muito importante para o Arsenal, porque como aquilo que eu falei, o Arsenal tem muita dificuldade de jogar contra o Newcastle, jogou 4 vezes na temporada passada, se não me engano, a gente só ganhou a última, se eu não me engano, que foi ali mais no final da temporada, foi o penúltimo jogo. Então, o Arsenal tem tido muita dificuldade contra o Newcastle por ser um time muito físico. E hoje se mostrou também um pouco mais difícil ganhar esse jogo. Tá? Então, essa é a nossa análise aí
do jogo de hoje do Arsenal contra o Newcastle. E agora vamos partir para a coletiva do Mikel Arteta que ele deu hoje depois do jogo. Então deixa eu só abrir aqui a coletiva. O Arteta falou muita coisa nessa coletiva. Foi uma coletiva mais curta. Normalmente a entrevista coletiva pós-jogo ela é mais curta do que a pré. Então é mais difícil ali o Arteta falar muita coisa na entrevista coletiva pós-jogo. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta, o jornalista dá parabéns, né? Parabéns pela vitória esta noite, que lá já era noite, né? E parabéns pela contratação do Victor Gyökeres. Agora você tem 2 atacantes, Kai e Victor. Você tem um plano para jogar com eles juntos, ou você mantém um atacante titular em mente? Como que ele vai equilibrar os jogos? Aí ele responde, sim, temos planos, temos muitas opções e estamos aumentando a qualidade do elenco, a profundidade do elenco, com todas as contratações que fizemos. Estamos super felizes por ter Victor conosco, foi uma longa jornada para trazê-lo até aqui. Ele tem sido incrível, ele foi muito claro desde o início onde queria jogar e como sentir apaixonado por ele desde o primeiro dia, quando conversamos pela primeira vez. Você pode ver os meninos, você pode ver o ambiente também. Muito animado com a sua chegada. Então, o Arteta fala que todo mundo sabe, né, que o Arteta ele tinha uma leve prioridade. E aí parece que quando conversou com o Gyökeres, meio que mudou de opinião. Tá? Aí ele já, porque ele viu também a dificuldade que era trazer o Seixo, a dificuldade que o empresário do Seixo estava trazendo para o Arsenal, e aí quando ele conversou com o Gyökeres, ele viu que o Gyökeres realmente queria jogar pelo Arsenal, que o Gyökeres realmente queria vir para o Arsenal, então isso mudou um pouco a opinião. Não quer dizer, gente, que o Arteta não queria o Gyökeres, ele só tinha uma preferência pelo Seixo, porém, depois de conversa com o Gyökeres, ele resolve trazer o Gyökeres e ele está muito satisfeito, assim como ele falou também, o elenco está muito satisfeito com o Gyökeres. O Gyökeres que foi apresentado hoje, 15 minutos antes do jogo, quer dizer, ele foi apresentado ontem, mas hoje ele já está em Singapura, foi apresentado lá para o público de Singapura, 15 minutos antes ele entrou em campo, foi recebido pela torcida, recebeu os jogadores, encontrou os jogadores ali no vestiário, no túnel, então Gyökeres pode aí tá jogando de repente no próximo jogo, pode estar entrando, né? Eu acredito que ele não vai ser titular, mas ele pode estar entrando, visto que se falou que ele estava já fazendo uma preparação individualizada, enquanto não estava se resolvendo o problema dele lá com o esporte. Aí a segunda pergunta Victor sempre foi a primeira escolha? Você olhou para muitos atacantes nessa janela? Aí ele, sim, bem, não podemos falar sobre como os processos funcionam, mas é uma decisão que tomamos entre nós, especialmente com a propriedade depois, depois a diretoria, depois a André Berta e o departamento de olheiros, e também eu. E fomos muito claros sobre o talento que identificamos na janela. Então, aqui, é porque eu estou vendo a coletiva agora, tá, gente? Eu não tinha visto antes, eu não tinha lido antes. Então, aqui ele mostra claramente que o Gyökeres não era a primeira opção dele, que eu falei na resposta da pergunta anterior. Claramente, porque o jornalista ele pergunta se o Gyökeres era a primeira escolha dele. Entendeu? E aí ele fala, não podemos falar sobre processos, como os processos funcionam. Então, assim, é claramente que não era a primeira escolha do Arteta, o Gyökeres. Tá? Aí ele complementa, né? Mas na verdade entregar isso é algo muito, muito diferente. E acho que o clube saiu incrivelmente bem. André e sua equipe, eles foram absolutamente fantásticos. Então quero dizer, tão cedo na janela já temos os reforços que queríamos. Então é isso que a gente vem falando, né? Há vários vídeos, que o Arteta queria
os reforços para a pré-temporada. Alguns a gente não conseguiu trazer, né, que foi o caso do Mosquera, o caso do Gyökeres, eles demoraram um pouco mais a serem fechados, até porque eu acredito que o Mosquera não era uma opção ali, não estava meio que na lista do Arsenal. Eu acho que quando o Berta conversou com o Arteta ali sobre o Mosquera, sobre a possibilidade de trazer ele de forma barata, um zagueiro promissor, e aí o Arteta falou assim, não, pode trazer ele, não tem problema nenhum não, porque é aquilo que a gente falou, saiu uma notícia, acredito que, se eu não me engano foi do Ornstein, dizendo que o Arsenal tinha interesse no Hilsen, né, que foi para o Real Madrid, e no Marc Guéhi do Crystal Palace. Então, quando surge a possibilidade do Mosquera, é uma oportunidade muito boa de mercado, tá? Visto que a gente já tem 2 zagueiros prontos, titular, temos o Kiwior ali que está pronto também, posso dizer que o Kiwior está pronto para assumir ali a posição caso alguém se lesione, e agora é desenvolver o Mosquera ali como um zagueiro reserva ali para a gente. Aí a terceira pergunta foi, Victor estará treinando amanhã e na disputa para jogar contra o Spurs na quinta-feira? Aí o Arteta responde, bem, acho que ele não teve uma única sessão de treinamento com a equipe desde o último jogo com o Sporting, quando ele se torna campeão. Então vamos avaliá-lo amanhã. Ele fez todos os exames médicos, tudo parece bom, mas para colocá-lo em dia com os níveis certos de condicionamento físico, acho que é muito importante. Então, o Arteta já coloca em dúvida a possível estreia do Gyökeres contra o Tottenham na quinta-feira. Ele falou a mesma coisa, né, do Mosquera. Parece que o Mosquera não entrou exatamente por esse motivo, né? Não entrou, nem foi relacionado, na verdade, justamente por causa de um motivo parecido com esse do Gyökeres, por ele não ter tido treino, por condicionamento físico e etc. Porque a gente sabe, gente, por mais que às vezes o cara tá treinando, ele tá treinando às vezes de forma mais simples, vamos botar assim, e o treinamento ali no dia a dia, com certeza, é muito mais puxado do que provavelmente o treinamento físico que o Gyökeres estava fazendo individualizado em casa. Então, vamos aguardar aí para ver o que o Arteta prepara, mas aparentemente o Arteta não vê... coloca em dúvida, né? Não é que não vê. Coloca em dúvida se o Gyökeres joga na quinta-feira ou não. Pode ser que o Gyökeres treine, surpreende e esteja já preparado para jogar na quinta-feira. Mas isso o Arteta, como ele falou, ele vai avaliar isso. E ele ainda completa aqui, ó. Portanto, não vamos detê-lo, queremos que ele esteja conosco o mais rápido possível, mas teremos que avaliar e a equipe médica fará isso. Aí vamos para outra pergunta. Você obviamente já contratou alguns jogadores, mas parece haver uma empolgação especial em torno do Victor. Você acha que ele pode ter esse tipo de efeito transformador no clube? Ele é esse tipo de contratação? E aí o Arteta responde, bem, espero que sim. Também temos alguns deles nesta janela e é isso que queremos criar também. Você conhece essa empolgação internamente, essa competição e esses recursos interno e externamente. Queremos torcedores o mais animado possível, realmente acreditando no que a equipe pode oferecer, criando no Emirates aquela atmosfera especial. E tudo isso será super importante para termos sucesso. Então, é o que ele fala, né? É muito importante ter jogadores assim, e ele espera que esses jogadores que ele esteja trazendo, ele cause impacto no clube, no elenco, no campo. O Arteta ele é muito conservador nesse ponto, onde que ele não garante nada, entendeu? A expectativa fica por conta da torcida. Em nenhum momento ele garante nada. Até quando, por exemplo, tem um jogador lesionado. Aí chegam na coletiva e perguntam para ele: o Barão pode jogar? Vamos avaliar, entendeu? Ele não garante que o cara tá fora, mas ele também não garante que o cara pode jogar. Ele sempre muito conservador nesse ponto. Então, é o que ele falou do Gyökeres também, e é o que ele fala sobre essa questão da transformação do clube, sendo bastante conservador, para também não criar uma expectativa na torcida gigantesca e depois a torcida se frustrar, ou também falar uma coisa que até porque ele nunca vai falar, né, a parte mais negativa ali, e trazer a torcida contra o clube.
Depois perguntaram, você falou em querer adicionar profundidade e qualidade, você ainda está procurando adicionar mais ou está satisfeito com o número de jogadores? E aí o RT responde, vamos ver, o mercado ainda está acontecendo e temos que equilibrar isso com o elenco também. Acho que estaremos abertos para ver o que é que acontece. Então, quando ele fala aqui de equilibrar o elenco, é a questão também das vendas. Então, quando a gente fala de equilibrar o elenco, ele também precisa vender para ele poder contratar e equilibrar o elenco com jogadores que ele ainda precisa. O que se fala hoje na mídia é que o Arsenal vai procurar vender os jogadores para tentar contratar pelo menos o Eze. Tá? Até onde a gente sabe, o Eze meio que já está certo com o Arsenal. Então, se tiver outro jogador contratado que não seja o Eze, será uma grande surpresa ou uma oportunidade de mercado que o Arsenal viu. Mas acredito ali que o Arsenal pode fechar as suas contratações com o Eze ali mais para o final da janela. Aí perguntam, né? Outra pergunta, só mais uma sobre Max Doman. Eu sei que há uma responsabilidade de protegê-lo e talvez não falar muito sobre ele. Mas se ele continuar fazendo isso, vai ser difícil, não é? Aí o Arteta responde, sim, é especialmente o que ele fez hoje contra este time no tempo que teve em campo é algo certamente não comum de se testemunhar para um garoto de 15 anos. Estamos extremamente felizes em tê-lo. Então, essa primeira etapa, eu acho que todo mundo que é torcedor do Arsenal, que assistiu o jogo, tá vendo que a gente tá criando um monstrinho. O Doman, ele entrou muito bem contra o Milan e ele jogou muito hoje. Muito, indo para cima, sem medo. A minha única preocupação é aquilo que eu falei para vocês. O Newcastle é um time muito físico. Então, e ele para muito o jogo, ele procura parar muito o jogo. A minha única preocupação era machucar o menino. Entendeu? Mas o menino foi sem medo para cima do Newcastle, conseguiu ali belas jogadas, conseguiu bastante chute, teve dois chutes dele que o goleiro do Newcastle fez duas grandes defesas e ainda conseguiu um pênalti. Então, o menino tem um grande futuro pela frente. Eu até brinquei no Twitter, né? E aí a galera meio que se incomodou quando eu falei que o Liverpool gastou muita grana no Wirtz e a gente tem uma joia de 15 anos se formando dentro do Arsenal. Aí veio o pessoal, calma. Gente, eu tô calmo. Se tem uma pessoa que é mais calma, se tem uma pessoa que tá com calma aqui, sou eu. Então, assim, eu falei aquilo ali justamente porque o Arsenal está criando um belo jogador ali. O Arteta precisa ter uma responsabilidade muito grande na criação do menino. O clube também, né, precisa ter muito cuidado para que a gente não queime etapas ali do garoto. Por isso que eu acho que ele vai entrar sim nos jogos, mas eu acho que ele não vai entrar com muita frequência. Apesar dele já estar querendo mudar a minha opinião, porque ele está entrando muito bem nos jogos. Tá? Então, eu não sei o que realmente o Arteta pretende fazer com o Doman, porque ele está pedindo passagem aí para jogar. E o Arteta conclui, né? Acho que novamente o ambiente em que ele está, sua família, as pessoas do clube, da academia também, são super úteis porque o colocam nessa posição tão cedo, o colocaram nessa posição tão cedo em sua jornada, tendo uma chance real e uma presença real quando ele joga pela primeira vez. Então, o Arteta fala, né, da questão familiar, da questão do clube, da questão dos técnicos dele na academia, né, o quanto são importantes. E eu gosto sempre de enfatizar isso, às vezes é até chato, mas eu gosto de enfatizar o quanto o Arteta gosta de falar da família das pessoas. O Arteta gosta disso, gosta que a família esteja próxima, gosta que a família esteja participando do desenvolvimento do jogador. Então, o Arteta gosta muito dessa parte familiar, deixar o jogador confortável, tanto na parte pessoal, né, ali com famílias, amigos, quanto na parte profissional,
onde que ele pede para jogadores que já têm contato muito com o jogador ligar para ele, deixar uma mensagem, entendeu? De boas-vindas. Então, o Arteta gosta de trazer o jogador, de trazer o profissional para o ambiente e deixar ele o mais confortável possível dentro da equipe, até para ele conseguir performar bem o mais rápido possível quando ele já está adaptado, pelo menos ali aos jogadores que vão jogar com ele, né? Pode não estar muito adaptado ali no estilo de jogo dentro de campo, mas pelo menos ele já ter uma afinidade, uma pequena afinidade ali com os companheiros dele de time. Deles, né? Na verdade, todos os jogadores. E aí fizeram uma outra pergunta, você pode nos dizer a razão pela qual não houve Christian Mosquera hoje? E aí o Arteta responde, sim, porque ele precisa começar a recuperar a forma física. Ele jogou, né, com a seleção sub-21, depois não treinou muito com o Valência. Depois o período da contratação foi estendido um pouco e as condições são realmente difíceis. É muita informação para ele, muita demanda física que colocamos, então vamos ter que gerenciá-lo lentamente. É aquilo que a gente falou anteriormente, né, gente? O trabalho do Arteta, ele é um trabalho que demanda muito do jogador. Até se falou no final da temporada passada que parece que a preparação física ia conversar com o Arteta, porque estavam achando que o treinamento dele era muito puxado e por isso que a gente estava tendo muita lesão. Não sei se isso aconteceu, tá? Era uma informação que estava tendo aí, que estava pipocando aí nas notícias do Arsenal, mas aparentemente isso não mudou, tá? Aparentemente as demandas físicas, como ele fala aqui na própria resposta dele, continuam muito altas, então a adaptação do jogador às vezes pode demorar um pouco, dependendo do ritmo de treinamento que ele tinha no Valência, que ele tinha na seleção sub-21, então vai demorar talvez mais um tempinho aí pro Mosquera se adaptar ao estilo de jogo, né? Porque é o que o Arteta fala, são muitas informações que ele precisa absorver. Então, às vezes as pessoas falam, porque o Arteta não tem variação tática, porque o Arteta não muda. Olha o que ele fala aqui. Ele fala que tem muita informação para o jogador. E quando ele fala de muita informação, é questão de posicionamento, é questão de estilo de jogo, de cada jogo é um contexto diferente. Então o jogador ele precisa ter a cabeça aberta para aprender isso, porque hoje ele pode estar jogando de um jeito, amanhã é outro time, ele pode estar em campo também e a gente achar que ele está jogando do mesmo jeito, mas ele não está jogando do mesmo jeito, ele está jogando diferente. Vamos lembrar, foi o que eu falei para vocês do Havertz. O Havertz, no primeiro jogo contra o Milan, ele estava caindo muito pela direita. Hoje ele já caiu muito pela esquerda. Então, aquela história de que o Arteta morre com o esquema tático dele. Gente, é só assistir o jogo. Assistir o jogo com calma, disposto a analisar o jogo. Então, o Arteta muda assim o esquema tático. Por exemplo, eu cito muito a história do jogo do PSG, do primeiro jogo, que a gente começa muito mal o jogo contra o PSG, a gente leva o gol ali do PSG, e quando tem se eu não me engano, tem alguma falta, alguma parada, o Arteta chama o time, conversa com o time, e ali muda o time todo. O jogo do Arsenal muda a partir dali, que o Arteta reconheceu que a gente estava com dificuldade no jogo e muda o jogo ali. Então, hoje também aconteceu isso. A gente estava bem no jogo, né, em questão de posse de bola, controle de jogo, mas as melhores oportunidades eram do Newcastle. Então, quando tem o Colin Break ali, o Arteta chama o time, conversa com o time e ajusta o time para se adaptar àquele estilo de jogo que o Newcastle está fazendo. E aí a gente consegue 2 gols em sequência. Então, não tem aquela história, o Arteta morre. É porque às vezes está o mesmo time dentro de campo, as pessoas acham que o esquema tático não mudou. Ele pode mudar o esquema tático com os mesmos jogadores, com os mesmos 11 dentro de campo, tá? Só para as pessoas entenderem isso. Aí tem uma pergunta sobre o Calafiori, né? Então, e Calafiori saindo, qual foi o problema? Aí ele responde, sim, ele disse que sentiu uma pequena fisgada, né? Um pequeno problema. Então, ele não sabe a gravidade e ele espera que não seja grave a lesão do Calafiori. E a gente também torce para que não seja grave, que o Calafiori tenha sentido algum
desconforto ali e já tenha pedido para sair, para não agravar a lesão, principalmente porque é uma pré-temporada. Aí tem uma outra pergunta onde vimos Martin Zubimendi começar pela primeira vez, ele é bastante competitivo, não é? E ele até pegou um cartão amarelo no amistoso. Recebeu um cartão amarelo no amistoso. O que você acha do desempenho dele? É muito bom, acho que a exigência que o Newcastle colocou nele, especialmente no meio-campo, com o tipo de jogadas e perfis que ele tem, acho que ele lidou com isso com intensidade, com a fisicalidade. Ele é tão inteligente, está um passo à frente constantemente. Pode ler situações, pode executar em maior velocidade, tem o espaço ou não. E isso não é comum de se ter em um jogador, especialmente quando você é um jogador de meio campo. Então, gente, o que o Arteta fala aqui, eu falei para vocês no vídeo de estatística do Zubimendi. O Zubimendi é aquele cara que ele quebra linhas, ele é aquele cara que tem o toque muito rápido, então ele recebe a bola, ele já leu todo o jogo, antes de receber a bola, ele já leu todo o jogo e ele já solta a bola muito rápido. Ele dá um ou dois passes, toques, na verdade, né? Um ou dois toques na bola no máximo. Claro que às vezes ele vai dar 3, 4 passes, dependendo do que está acontecendo ali. Mas a maior parte do jogo ele vai receber a bola e se a oportunidade tiver para ele já vai tocar direto. Mas se ele ainda tiver que, por exemplo, recebeu de um zagueiro, ele tiver que virar, ele vai dar um toque para virar e já vai soltar a bola. Então, o Zubimendi, ele é um jogador muito inteligente. E eu falo, e foi o que eu falei anteriormente nesse vídeo, que o Zubimendi, ele é aquele jogador que ele, entre aspas, é invisível em campo, porque ele toca a bola tão rápido que não dá tempo do narrador falar o nome dele. Então, sim, ele estava dentro de campo, porém, ele é um jogador que não é muito falado dentro de campo, por causa dessa postura dele tocar a bola bem rápido, a bola particularmente nunca está com ele. Então, ele participa bastante do jogo, dando oportunidade ali para os zagueiros, para os meios de campo, para tocar a bola para ele. Então, gostei muito do que eu tenho visto do Zubimendi nesses 2 primeiros jogos. Aí, a última pergunta que fazem para o Arteta nessa coletiva é: Victor bate seus pênaltis com muita força. Ele será seu cobrador? Aí o Arteta responde: bem, tenho certeza de que ele entrará em cena se permitirem, porque, como você disse, ele tem sido muito consistente e marcou muitos gols, mas temos alguns outros cobradores de pênaltis, muito bons também, para que eles resolvam sozinho e se eu não intervir, e eu não vou intervir no momento. Então, ele deixa claro que quem vai decidir quem bate vai ser os jogadores ali durante o jogo, entendeu? Vão ser os jogadores ali durante o jogo que vão decidir. Lembrando, gente, que a gente tem o Saka, a gente tem o Odegaard como principais batedores de pênalti. Primeiro é o Saka, né? E depois é o Odegaard que bate os pênaltis. E aí agora a gente tem mais um, cara. A gente tem muitos jogadores que pegam bem na bola, né? Mas aí pode ser que aí o Gyökeres seja o terceiro batedor do Arsenal. Então, essa foi a última pergunta. Essa foi a última pergunta feita pelo jornalista. Então, tivemos a nossa análise aqui do jogo, tivemos a coletiva do Arteta. Não deixem de dar o like no canal, curtir, sininho para receber as notificações e seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo e compartilhar. Beleza, pessoal? Então, mais tarde a gente tem a nossa live aí com um resumão semanal. Então, aguardo vocês. Eu coloco lá no Twitter, no grupo, que horas que vai ser. Então, espero vocês para essa live para a gente compartilhar aí as nossas opiniões ao vivo. Beleza, gente? Então, mais uma vez, obrigado pela ajuda aí, pelo companheirismo e fui!